X-Men Apocalipse, 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse, 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes.
Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo
subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men, Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner.
A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men
Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men, Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men, Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando
X-Men Apocalipse, 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse, 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes.
Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo
subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men, Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner.
A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016 é um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016 é um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global.
X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016 é um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016 é um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox.
Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes.
Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo
subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men, Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner.
A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men
Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men, Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse, 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men, Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando
X-Men Apocalipse, 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse, 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes.
Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo
subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016 é um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016 é um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner.
A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016 é um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016 é um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men
Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men. Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando
X-Men Apocalipse, 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando X-Men Apocalipse, 2016. É um filme de ação e super-herói dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ambientado em 1983, a história acompanha os X-Men enquanto enfrentam um de seus inimigos mais poderosos, Apocalipse, um antigo mutante que desperta após milhares de anos e acredita que precisa destruir o mundo moderno para reconstruí-lo com os mutantes governando a humanidade. À medida que Apocalipse reúne seus poderosos cavaleiros, o Professor X e sua equipe de jovens mutantes precisam se unir para impedir uma catástrofe global. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói lançado em 2016, baseado nos personagens dos Marvel Comics. O longa foi dirigido por Bryan Singer e produzido pela 20th Century Fox. Ele é o nono filme da série cinematográfica X-Men e a sequência de X-Men, Days of Future Past. O filme apresenta um dos vilões mais poderosos do universo X-Men, Apocalipse, interpretado por Oscar Isaac, e conta com um grande elenco que inclui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult e Sophie Turner. A história começa milhares de anos atrás, no Ancient Egypt, onde Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do mundo, governa como um deus. Ele possui a habilidade de transferir sua consciência para novos corpos mutantes, o que lhe permite acumular habilidades poderosas ao longo dos séculos. No entanto, uma rebelião destrói a pirâmide onde o ritual de transferência está acontecendo, deixando-o preso no subsolo em animação suspensa. X-Men Apocalipse é um filme de super-herói visualmente impressionante que expande o universo dos mutantes com novos personagens e batalhas em grande escala, embora enfrente dificuldades em equilibrar todos os elementos da narrativa. No geral, X-Men Apocalipse entrega ação em grande escala, efeitos visuais impressionantes e a introdução de uma nova geração de mutantes.
Embora o filme tenha recebido críticas mistas, ele continua sendo um capítulo importante da história moderna dos X-Men, mostrando a luta contínua entre poder, sobrevivência e coexistência entre humanos e mutantes. O filme também prepara o terreno para eventos futuros no universo X-Men, destacando